Você já vacilou na fé? Já ficou desanimado? Ou então, como não vacilar? Como não ficar desanimado? Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz. Vamos lá para o Salmo 73, mais uma vez. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Deus é bom para quem tem o coração limpo. Mas eu não estava com o coração limpo, não. Eu tive inveja. Verso 3, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mesmo crentes maduros, eles enfrentam períodos intensos de tentação, em que a nossa fé é testada. Lembra quando Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás pediu, né? Satanás não exige nada de Deus. Satanás pediu você, para que você fosse peneirado. A ideia é essa, sabe? De peneira mesmo. Você pega lá a areia, põe ali e vai peneirando. Ver o que sai dali, o que as coisas ruins ficam ali para cima. A ideia é fazer um teste mesmo ali na fé de Pedro, para ver se sobraria alguma coisa boa. Então você pode estar na igreja mesmo assim, chateado, desanimado. Como que muitas vezes você fica quando está nesse estado assim de sua fé está vacilando, está que nem o salmista aqui, derrapando. Primeiro, um pouco amargurado, com inveja, duvida da bondade de Deus. Eu vou falar bastante sobre isso aqui, sobre o quanto que a inveja, eu já tenho falado, mas vamos falar mais. Mas isso, a amargura deixa você desanimado. A inveja deixa você desanimado. Outra coisa, você fica cego. O salmista estava enxergando apenas as coisas boas na vida dos ímpios e somente as coisas ruins da sua vida. Eu vou falar mais disso de uma maneira mais detalhada mais à frente. Mas é isso. Você olha para os ímpios e fala, nossa, mas eles estão livres da cadeia. Como que pode? Olha que absurdo, eles estão livres da cadeia. Gente, podem estar livres da cadeia, mas eles estão presos nos seus pecados. Como que a gente pode olhar, um presidente, por exemplo, que deveria estar preso. Aí você fala, nossa, mas ele está livre. Normal ficarmos indignados, tá certo. Mas não assim a ponto de vacilar na fé, como aconteceu com o salmista. Ah, não, mas não é possível, ele está livre só gozando de coisa boa. Não está gozando de coisa boa. Quem não tem Deus, gente, pode estar rico, pode estar fora da prisão, não está bem, nunca está. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Vou falar mais disso de maneira mais detalhada mais à frente aí. Mas é cegueira. Ver que os ímpios só se dão bem. Você está cego. Você não está enxergando as coisas de maneira correta. Você não está sendo grato com todas as coisas espirituais que Deus deu para você. Lembra que Paulo fala em Efésios que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele não disse que Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos materiais. Não é verdade, Paulo morreu pobre. Mas ele era abençoado, mesmo preso, ele era abençoado. Então você não está enxergando as coisas corretamente. Fica vendo só coisa boa na vida dos ímpios, fica amargurado, isso são coisas ruins. Como que a gente vence isso? Quando a gente está meio desanimado, meio amargurado, meio invejoso. Primeiro, culto. Até que entrei no templo. Até que. Então, por isso que o capeta quer a gente em casa, por isso que o capeta não quer a gente ouvindo a palavra de Deus o tempo todo. Olha, eu sempre falo isso, gente, às vezes um casal, enfim, as pessoas vêm, querem conselho. E eu como pastor, um de meus trabalhos é aconselhar as pessoas. E o conselho sempre é o mesmo. Ouça a palavra por muito tempo. Você precisa ter a sua vida mudada. Os seus conceitos são errados e você precisa que os seus conceitos sejam alterados. Isso só acontecerá pela palavra. Gente, toda ação, ela é precedida, antes da ação vem o pensamento. Por isso que é tão fundamental crer de maneira correta. Você pensa que não, eu já sei. Não. Você veio do mundo. Tudo em você é mundano. E é uma longa jornada para refazer a sua mente. É isso, Paulo fala sobre isso, que nós somos purificados e renovados pela palavra, pela renovação do nosso entendimento. Então, esse é o caminho. Desânimo, inveja, problemas matrimoniais, em casa, em tudo tem a ver com falta de palavra. Quanto mais a sua mente for moldada, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz Paulo. Transformai-vos. Nós nascemos em pecado, ou seja, na forma do mundo. A nossa mente tem o formato deste mundo. A minha ainda tem. 20 anos andando com Jesus. E eu tenho certeza que os problemas que às vezes eu ainda tenho,
As dificuldades, os meus desânimos muitas vezes têm a ver com falta de palavra, uma mentalidade incorreta. Quanto mais palavra, quanto mais pregação, quanto mais templo, mais focado nas coisas espirituais, mais você então terá entendimento correto e mais você estará livre do desânimo, da tristeza, da infelicidade. Segundo, saiba que você é suscetível a isso. Pedro disse assim, todos podem te negar, menos eu. Os grandes homens de Deus passaram por crises. Jeremias, ele amaldiçoou seu nascimento, Jó também. Elias estava desanimado. Ah, porque eu nasci... Esses homens estavam em conflito. Eles não abandonaram a fé. Tanto é que eles brigaram com Deus, entraram numa disputa, como Jacó. Só briga quem crê, não é? Mas eles tiveram esses períodos, então a gente também vai ter. A gente tem esses períodos de luta interior, meu Deus, mas será que está certo? Como é que faz? Ah, não. Então cristãos também têm. Por quê? Porque o pecado ainda está em nós. Se dissermos que não temos pecado no singular. Então, isso é normal que aconteça. Mas não desanime. Persevere. Persevere. E aí, nessas horas, faça o que o salmista fez. O texto bíblico diz que ele se refreou do mal. Verso 15. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Eu podia falar para o povo, não adianta nada, mas ele não fez isso. Ele ficou quieto. Diferentemente de outros, que têm suas crises e fazem o quê? Aí vem a público e mete o pau em todo mundo. Não tem igreja que presta. É um cara amargurado. É um cara amargurado, como o salmista estava, só que o salmista guardou para ele. Ele ficou em silêncio. Faça isso. Muitas vezes você vai estar assim, angustiado, desanimado, a sua fé meio que vacilante. Resista. É o dia mau. Você vai passar por isso. Não seja precipitado. Tá mal? Começa a ver que nada presta. Tá mal? Você começa a querer tomar decisões radicais. Vai com calma. Às vezes do nada, né, dá um desânimo. Meu trabalho é inútil. O que eu faço? Aguente, vai passar. Obviamente, se você continuar ali no templo, ouvindo a palavra, faça isso. Não desanime. Outra coisa importante é o amor pelos outros. Ele fala aqui que ele pensou no próximo. Eu não tenho certeza do agir de Deus, mas eu tenho certeza de que eu não devo ser pedra de tropeço na vida dos outros. Se você não pode dizer nada de útil, então não diga nada. Você pode ser a pessoa que desvia a fé de outros. É isso que ele está dizendo. Então, muitas vezes por conta de inveja. De inveja. Gente, olha, é sempre ruim falar isso, porque... Você já viu? Oh, meu Deus. A moça... Ela... O rapaz lá, que nem eu, assim. Eu perdi uns 7 quilos aí por conta da clavícula, né? Mas o cara tá lá, que nem eu. O cara não tem nada muito a oferecer. E tá lá dizendo assim, as pessoas estão com inveja de mim. E por aí vai. Isso é muito ruim, né? Mas é verdade que as pessoas possuem inveja. É verdade. Então, eu penso em relação, às vezes, ao meu trabalho. O meu trabalho hoje cresceu, assim, assustadoramente. E normal que as pessoas façam crítica. Mas alguém já disse o seguinte, todo mundo tem um alvo nas costas. Mas quando você cresce, esse alvo fica ainda maior. Então, o meu canal, no meu segmento, em visualizações, é um dos maiores do Brasil. É normal que as pessoas ataquem. E infelizmente, acontece inveja também. Eu sei, a gente fica pensando que a gente, está me invejando, sempre é ruim, né? Mas vou dar um exemplo. Cara, uma vez eu escrevi algo, e aí a pessoa escreveu algo me criticando. Mas eu não disse nada daquilo. Não, nada. Ou às vezes você não se expressa tão bem, e às vezes leva a dedução, né? A deduções erradas. As pessoas acabam indo por caminhos errados porque você não se comunicou muito bem. Faz parte. Mas não era o caso. Era um texto muito curto, e as inferências que a pessoa fez não tinha base nenhuma. Você deve lembrar a polêmica. Eu falei assim, minha esposa, ela... Como foi mesmo? A polêmica? Minha esposa cozinha o que eu gosto, ela nunca reclama. E aí o cara já fez inferência assim, ó. A pessoa fez a seguinte inferência. Vocação a Jaburu, que não se cuidava. Mas o texto não fala disso, nem dá essa ideia.
A gente não tem que ser uma pessoa que nunca questiona a autoridade. Não foi isso que eu disse, né? E aí depois eu ainda expliquei melhor ainda. Falei, olha, não reclama porque as pessoas ficam reclamando de tudo hoje, né? As mulheres reclamam de tudo. A casa tá ruim, não sei o que lá. Não era, eu não disse, eu usei o verbo reclamar. Eu não disse que ela nunca questiona. O texto está claro lá. Eu falei, olha, ela não reclama, não tem hábito de reclamar. Aí falou, aí pessoas disseram assim, ó, onde já se viu isso? Uma mulher que não pode questionar o marido. Mas eu não disse que ela não questiona. Eu disse que não reclama, são verbos diferentes. E outra, você pode ir até o seu marido e confrontá-lo em seus pecados, mas sem ser de uma maneira reclamona, que fica reclamando de tudo. Não tinha nada a ver. Então, por quê? Da onde tirou essas coisas? Às vezes é de um coração invejoso. Claro que é. Então, isso acontece. Então, às vezes o cara tá lá, 20 mil anos na internet, faz um vídeo e ninguém assiste. Aí me vê aqui com vídeos com milhares de visualizações, milhões. Às vezes o cara fica mordido. Então, isso existe. A inveja é uma coisa terrível. Terrível, e move as pessoas. Então, você deve se lembrar disso. Às vezes você está sendo pedra de tropeço por conta de inveja. Por exemplo, em relação a pastores famosos. É verdade, sabe, tem muito pastor aí que são terríveis. Eles são terríveis. E eu não estou dizendo que a gente não pode criticar. Tem que criticar, porque muitas vezes estão guiando outras pessoas para o buraco. Mas muitas vezes o cara até, ele torce pelo erro do outro. Por quê? Aquele cara tem dinheiro, é famoso, então ele tem que estar errado. Então não estou dizendo que a gente não possa analisar as coisas e falar, puxa, isso aqui é um absurdo que esse pastor está falando. O problema é que muitas pessoas amarguradas e invejosas, elas muitas vezes nem analisam as coisas de maneira correta e enxergam muitas vezes erro onde não há. E são pedras de tropeço na vida dos outros. Isso pode acontecer na sua própria igreja e com o seu próprio pastor. Você tem inveja dele. Oh, meu Deus. Então não faça isso. Isso pode ser uma desgraça na sua vida. E você está sendo pedra de tropeço na vida dos outros. Ai daquele que faz tropeçar um dos pequeninos. Então, João Batista foi um profeta que condenou os pecados. Mas cuidado, porque às vezes você está sendo um fariseu, que é invejoso e quer acabar com Jesus. Está querendo acabar com a obra dele. Então, cuidado. Cuidado. Existem sim os profetas como João Batista que expõem o pecado dos sacerdotes. Mas existe também o fariseu, que estava pensando, que estava lutando contra as obras de Satanás, mas estava lutando contra a obra de Deus, contra Jesus. A inveja faz isso. O salmista pensou nisso. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida dos outros. Eu não quero. Você está sendo? Na vida de outras pessoas? Com seus posts, com a sua fala? Você tem prazer em diminuir os feitos dos outros? Você tem prazer em enxergar o erro na vida dos outros? Você acha que não tem? Oh, meu Deus! Você é assim, naturalmente invejoso. Naturalmente. Você tem inveja, principalmente das pessoas que estão mais próximas de vocês, da sua igreja. Da sua igreja. Reconhecer isso é o primeiro passo. Como o salmista falou aqui, eu invejei. Reconhecer. Reconhecer que a gente é invejoso. Que a gente precisa lutar contra a inveja todos os dias. Ai, gente, quando eu entendi isso, viu? Que o meu coração é cheio de inveja, que a gente precisa... Que a nossa natureza, vai, essa é uma expressão mais bíblica, vai. Quer dizer, o coração acho que não está errado não, mas se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos ainda, que não temos mais uma inclinação para o mal, temos. Reconhecer isso como o salmista fez é fundamental. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a tua mão poderosa esteja conosco, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal e principalmente nos livrar de nós mesmos. Ajude-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, ajude-nos a identificar a inveja e liberta-nos dela, em nome de Jesus. Só lembrando, para este ano sobraram 2 vagas apenas para a nossa caravana para Israel, Egito e Paris. São só 2, quer dizer... Ixi, gente, eu nem sei se ainda tem, hein? Tem que até... Soltei, acho que ontem, falei sobre isso. Aqui, eu nem perguntei para a Fernanda. Mas entre em contato aqui com a Fernanda, 2 vagas apenas. E depois, o ano que vem, Grécia. Deus abençoe, gente. Até a próxima.